Você já imaginou qual seria a maior jogada de todos os tempos do rei do futebol? Neste vídeo, vamos explorar uma jogada incrível de Ronaldinho que surpreendeu a todos e se tornou lendária. Você vai descobrir não apenas como ele fez isso, mas também o impacto que teve no mundo do futebol. Por que essa jogada é tão especial? Simples, ela não é apenas uma demonstração de habilidade, mas um exemplo de criatividade e ousadia em campo. Ao assistir até o final, você vai entender o que torna essa jogada única e como ela inspirou milhões de fãs ao redor do mundo. Prepare-se para se surpreender e ver o futebol de uma maneira totalmente nova. Fique ligado e venha descobrir. O que Ronaldinho fez que deixou todos de boca aberta? Era um dia ensolarado e a atmosfera estava eletricamente carregada. O estádio, lotado com torcedores de diferentes idades e histórias, vibrava em uma sinfonia de gritos e aplausos. As bandeiras tremulavam nas arquibancadas e o cheiro de pipoca e emoção pairava no ar. A partida era decisiva, um momento que poderia definir a trajetória de muitos jogadores, mas todos os olhos estavam voltados para Ronaldinho. Ele era uma lenda, um artista com a bola, e naquele dia ele estava prestes a criar mais uma obra-prima. Quando Ronaldinho entrou em campo, havia uma mistura de expectativa e nervosismo. Ele conhecia a pressão que o cercava, mas também sabia que tinha o poder de transformar uma partida em um espetáculo. A adrenalina pulsava em suas veias e ele estava determinado a deixar sua marca. O que passava pela sua mente naquele momento? Era mais do que apenas jogar. Era sobre encantar, surpreender e, acima de tudo, se divertir. À medida que o jogo avançava, a tensão aumentava. Ronaldinho recebeu a bola em uma área cheia de defensores adversários. Ele se posicionou de forma estratégica, observando cada movimento à sua volta. Havia algo mágico naquele instante. Uma conexão entre ele, a bola e o público. Ele sabia que, com um toque de ousadia, poderia mudar o rumo do jogo. A atmosfera estava tão intensa que parecia que o estádio inteiro prendia a respiração, esperando o desenrolar daquela jogada. Esse era o momento em que a história se tornaria lendária. O que iria acontecer a seguir? A resposta estava prestes a ser revelada, e essa expectativa é o que mantém o espectador grudado na tela, pronto para vivenciar a magia que apenas Ronaldinho poderia proporcionar. A jogada lendária de Ronaldinho começou a se desenhar no momento em que ele recebeu a bola, uma cena que seria gravada na memória de todos os que estavam presentes naquele estádio lotado. Com uma confiança inabalável, ele se posicionou, observando o campo à sua frente. Era um jogo decisivo e a pressão estava em cada canto. A atmosfera era eletrizante e a energia dos torcedores pulsava como um coração acelerado. Ele sabia que tinha uma oportunidade única nas mãos, e a sensação de segurança e ousadia o envolvia. Enquanto driblava, Ronaldinho não apenas movia os pés, ele dançava, ele atraía a atenção dos adversários que se aproximavam como se estivessem hipnotizados. A habilidade de Ronaldinho em controlar a bola com precisão era comparável à de um artista que pinta uma tela em branco, transformando-a em algo extraordinário. Ele parecia estar em um estado de fluxo, onde a pressão externa se dissipava e sua criatividade iluminava o campo. A velocidade e a agilidade de seus movimentos eram como poesia em movimento, cada passo levando a uma nova possibilidade. O espectador se pergunta: como ele faz isso? A resposta está na prática incessante e na paixão pelo jogo. Ronaldinho não apenas treinou suas habilidades, mas também abraçou o prazer de jogar, permitindo que sua personalidade brilhante se manifestasse em cada jogada. Nesse momento, ele não era apenas um jogador, ele era um símbolo de liberdade e expressão. A jogada culminou em um movimento surpreendente, um drible que deixou adversários perplexos e torcedores em êxtase. A mágica estava em sua ousadia e criatividade, permitindo que ele transformasse uma situação tensa em um espetáculo de alegria. Assim, a jogada de Ronaldinho não foi apenas um ato de habilidade, mas uma declaração de que, mesmo sob pressão,
A verdadeira essência do esporte é a liberdade de se expressar. Essa é a mensagem que ressoa tanto no futebol quanto na vida. A coragem de ser autêntico pode levar a momentos lendários. Ronaldinho, conhecido por sua habilidade incomparável com a bola, nos proporcionou um dos momentos mais icônicos do futebol com uma jogada que desafiou a lógica. Ele recebeu a bola em meio a uma pressão intensa, cercado por adversários. Sua mente, ágil como seus pés, começou a trabalhar em frações de segundo. Ele sabia que precisava de algo especial para romper a defesa adversária e, ao mesmo tempo, manter a empolgação dos torcedores. Com um toque sutil, Ronaldinho começou a driblar, atraindo a atenção de 3 jogadores que se aproximavam. É impressionante notar como ele parecia estar em um ritmo diferente, quase como se estivesse dançando. A maneira como ele se movimentava, quase como um artista em cena, fez com que todos ao redor sentissem a expectativa no ar. Cada passo era calculado, cada movimento, uma parte de uma coreografia incrível, e então tudo culminou na grande jogada. Com um toque magistral, ele fez o famoso drible da vaca, passando a bola por um lado e correndo pelo outro, deixando os adversários perplexos. Esse movimento não era apenas uma demonstração de habilidade, era uma afirmação de ousadia e criatividade. O estádio explodiu em aplausos e a energia foi palpável. Torcedores pulavam e a incredulidade tomou conta dos comentaristas. Essa jogada não foi apenas uma conquista pessoal de Ronaldinho. Foi um momento que transformou a partida e deixou uma marca indelével na memória dos fãs. O contraste entre a tensão anterior e a explosão de alegria após a jogada mostrou o poder do futebol de unir e inspirar. Através dessa ação ousada, Ronaldinho não apenas encantou os presentes, mas também se tornou um símbolo de liberdade e expressão no esporte, um legado que ressoa até hoje. A jogada lendária de Ronaldinho reverberou não apenas no campo, mas também nas emoções de todos que estavam presentes. Quando ele completou aquele drible magnífico, a energia no estádio mudou instantaneamente. Os torcedores, que antes estavam nervosos, explodiram em gritos de euforia, enquanto os jogadores adversários ficaram atordoados, sem entender o que havia acontecido. Um comentário de um dos narradores capturou perfeitamente o momento. Isso é futebol arte. E ele estava certo. A magia se espalhou, criando um clima de celebração coletiva que poucos momentos no esporte conseguem proporcionar. Imagine um jovem torcedor, Lucas, que estava lá naquele dia. Ele tinha apenas 12 anos e a paixão pelo futebol queimava intensamente dentro dele. Quando Ronaldinho fez sua jogada, Lucas viu não apenas um gol ou uma vitória, mas também o poder da criatividade e da ousadia. Ele se lembrou de como costumava driblar seus amigos na rua, sempre tentando imitar os movimentos do ídolo. Depois daquele jogo, Lucas decidiu que queria ser diferente, que queria levar essa ousadia para o seu próprio futebol. A jogada de Ronaldinho não apenas mudou a dinâmica do jogo, transformou a vida de Lucas. O impacto da jogada ecoou além do estádio. Artigos, vídeos e análises começaram a surgir, discutindo a importância daquele momento. Ronaldinho não era apenas um jogador, ele se tornou um símbolo de liberdade e alegria no futebol. Essa ação ousada inspirou uma nova geração de atletas, incentivando-os a acreditar que a criatividade pode ser tão valiosa quanto a técnica. Enquanto assistimos a tudo isso, somos levados a refletir. Como uma única jogada pode mudar o curso de uma vida? A resposta está na ousadia de Ronaldinho, que fez com que todos ao seu redor sentissem que, com coragem e criatividade, podemos fazer história. E esse sentimento, essa transformação, é algo que podemos carregar em nossas próprias vidas. A jogada lendária de Ronaldinho não apenas encantou os torcedores no momento, mas também teve um impacto duradouro na sua carreira e na história do futebol. Após aquela jogada, Ronaldinho não era mais apenas um jogador. Ele se tornou um ícone, um símbolo de criatividade e ousadia. O que muitos não percebem é que essa única ação transformou não apenas a trajetória de Ronaldinho, mas também influenciou o mundo do futebol de maneiras profundas. Ele foi rapidamente reconhecido e
como um dos melhores jogadores da sua geração, recebendo prêmios e elogios que solidificaram sua posição na elite do esporte. Essa jogada se tornou um marco, um momento em que a magia do futebol foi elevada a novas alturas. As reações imediatas foram explosivas. O estádio, antes tenso, se transformou em um mar de euforia. Torcedores gritavam, alguns choravam de alegria e até mesmo os comentaristas lutavam para encontrar palavras que fizessem justiça ao que acabavam de testemunhar. Um torcedor que estava lá lembra-se até hoje de como aquela jogada iluminou seu dia e o inspirou a nunca desistir de seus sonhos, mesmo nos momentos mais desafiadores. O impacto foi tão grande que jornais e revistas começaram a publicar artigos sobre a jogada, analisando cada detalhe e celebrando a audácia de Ronaldinho. Na sequência, essa jogada se tornou um ponto de referência, um exemplo de como a ousadia pode redefinir um jogo. Diversos jovens jogadores começaram a imitar seu estilo, buscando não apenas a técnica, mas também a alegria e a paixão que Ronaldinho trazia ao campo. A jornada de Ronaldinho é um lembrete de que uma única ação pode ressoar profundamente, inspirando futuras gerações a sonhar e a acreditar que, com coragem e criatividade, também podem deixar sua marca no mundo. O que começou como um momento de pura magia se transformou em um legado, mostrando que, no futebol e na vida, ousar pode levar a conquistas extraordinárias. A jogada lendária de Ronaldinho não apenas encantou os torcedores, mas também se tornou uma fonte de inspiração para muitos jovens jogadores ao redor do mundo. Após aquele momento mágico, uma nova geração começou a olhar para o futebol de uma maneira diferente. Muitos se perguntam: quem se inspirou em Ronaldinho e como isso moldou suas carreiras? Um exemplo impactante é o de Vinícius Júnior, que frequentemente cita Ronaldinho como uma de suas maiores referências. Desde pequeno, ele sonhava em driblar com a mesma ousadia e criatividade que o ídolo. Vinícius, assim como Ronaldinho, enfrentou suas próprias batalhas. Ele queria brilhar, mas as inseguranças e os desafios eram constantes. No entanto, ao assistir a jogadas icônicas de Ronaldinho, ele começou a entender que o futebol é também uma forma de arte. Isso o motivou a arriscar mais, a explorar sua criatividade em campo. E assim, um garoto que sonhava em ser grande começou a se destacar, tornando-se uma estrela do Real Madrid. Essa jornada nos lembra que a inspiração pode ser uma força poderosa. Quando vemos alguém realizando algo extraordinário, isso nos permite acreditar que também podemos alcançar nossos sonhos. É como uma corrente de motivação que se espalha. O que Ronaldinho fez ao driblar adversários com alegria e liberdade, Vinícius faz agora, levando essa chama adiante e inspirando ainda mais jovens talentos ao redor do mundo. A relação entre ídolos e seguidores é uma via de mão dupla. À medida que novos jogadores se elevam, eles também se tornam modelos a serem seguidos, perpetuando um ciclo de inspiração. Quando um jovem vê seu ídolo em ação, isso pode mudar seu destino. E a pergunta que fica é: você está pronto para ser o próximo Ronaldinho para alguém? A ousadia e a criatividade que ele trouxe ao futebol continuam a reverberar, mostrando que a arte do jogo é uma linguagem universal que conecta gerações. Ronaldinho deixou um legado inconfundível no futebol, um estilo que mescla criatividade e ousadia, transformando o jogo em uma verdadeira arte. Ao longo de sua carreira, ele não apenas encantou torcedores, mas também inspirou uma nova geração de jogadores que sonham em emular seu jeito único de jogar. A magia de suas jogadas não se limitou apenas ao campo, ela reverberou na vida de muitos jovens que, ao ver Ronaldinho driblar adversários com um sorriso no rosto, perceberam que o futebol poderia ser mais do que uma competição, poderia ser uma forma de expressão. Um exemplo disso é a história de um jovem jogador chamado Lucas, que cresceu assistindo aos jogos de Ronaldinho. Lucas, um garoto tímido e reservado, encontrou no futebol uma maneira de se conectar com os outros. Inspirado pelas jogadas de Ronaldinho, ele começou a praticar dribles e jogadas criativas, não apenas para impressionar, mas para se divertir. Com o tempo, Lucas não apenas se destacou em seu time, mas também começou a atrair a atenção de treinadores, transformando sua paixão em uma possível carreira profissional.
A jornada de Lucas ilustra como o legado de Ronaldinho ultrapassa os limites do campo, atingindo corações e mentes. A ousadia de Ronaldinho também nos ensina que o futebol é um reflexo da vida. Assim como ele ousou fazer jogadas inesperadas e criativas, nós também podemos nos permitir ser ousados em nossas próprias vidas. Ao encarar desafios com a mesma atitude destemida, podemos descobrir novas possibilidades e transformar nossas experiências. Essa é a essência do legado de Ronaldinho, um convite à criatividade e à autenticidade em tudo o que fazemos. Ao refletirmos sobre seu impacto, somos lembrados de que a verdadeira grandeza não está apenas em vencer, mas em inspirar e tocar a vida das pessoas ao nosso redor. A jogada lendária de Ronaldinho nos ensina que a ousadia e a criatividade podem transformar não apenas uma partida de futebol, mas toda uma vida. Quando observamos a cena em que ele desafiou as expectativas, percebemos que ele não apenas jogava futebol, ele se expressava. Essa liberdade de criação é algo que todos nós podemos incorporar em nossas vidas. Imagine um jovem jogador cheio de sonhos, assistindo aquela jogada e sentindo que, assim como Ronaldinho, ele também pode ser ousado. Essa identificação é poderosa. Quando alguém vê um modelo de sucesso, a crença de que também pode alcançar seus objetivos se fortalece. A jornada de cada um de nós pode ser comparada à de um herói. Alguém quer se destacar em sua área, mas enfrenta medo e insegurança. Então, ao ver um ídolo como Ronaldinho, essa pessoa é inspirada a se arriscar, a ser criativa e a seguir seu coração. Por exemplo, um estudante que sempre teve medo de se apresentar em público pode começar a se expressar mais após ver como Ronaldinho jogava com alegria e confiança. Essa transformação é vital. Sair da zona de conforto e abraçar a ousadia. Ao refletirmos sobre a jogada de Ronaldinho, somos levados a considerar como podemos aplicar essa ousadia em nossas próprias vidas. Pense em algo que você sempre quis fazer, mas hesitou por medo do fracasso. Ao entender que a criatividade e a coragem são fundamentais, você se abre a novas possibilidades. O impacto dessa mudança pode ser imenso, transformando desafios em oportunidades. É claro que cada jogada que fazemos na vida, seja no esporte, na carreira ou em relacionamentos, pode ser uma chance de brilhar. Ao final, o que realmente importa é como essas experiências moldam quem somos e como podemos inspirar os outros. Portanto, esteja pronto para ser ousado e fazer a sua própria jogada lendária.